Pessoal, vamos continuar aqui falando a respeito aqui da história do Brasil, né? Então, a aula passada eu foquei na ideia do final do processo de independência, que na verdade não foi o final, né? Como vocês viram, a independência ela veio se construindo, né? Já desde do finalzinho do século XVIII, né? Então houveram vários movimentos, né? Alguns que se transformaram em revoltas, em guerras, né? Como foi o caso, né, da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, aí depois da Revolução Pernambucana. Também houveram fatos ligados à própria dinâmica do poder no Império Português, com a vinda da família real, né, tudo que aconteceu lá na Europa, aquela tensão, né, o crescimento de Napoleão, né, a invasão francesa em Portugal. Tudo isso são pequenas peças que vão se juntando, né, e que vão levando, né, vão contribuindo de alguma forma para que aconteça a independência, né, o rompimento do Brasil com Portugal. Claro que quando chega 1822, né, com a volta de Dom João VI para Portugal e Dom Pedro fica no Brasil, e Dom Pedro meio que compra a briga pela independência, né, a coisa muda um pouco de figura, ela se torna um pouco mais efetiva, né, e o grito lá de 1822, 7 de setembro de 1822, ele se torna muito mais um símbolo, né, da independência do que a independência propriamente dita, né? Porque não foi do dia 7 para o dia 8 que o Brasil, opa, agora estamos totalmente livres de Portugal, as coisas mudaram totalmente agora. Não. Né? Ainda vão ter que acontecer algumas coisas, foi isso que eu estava falando para vocês no final da aula passada, ainda algumas coisas terão que acontecer para que essa independência seja consolidada. Uma outra informação bem importante a respeito disso é que é sobre o povo, povão, né? Até agora a gente está falando da elite, né? Dom Pedro e os deputados e a corte, não sei o quê, e o povo, né? E o cara que planta todo dia, o cara que tem um comércio, o cara que é um trabalhador comum. Para a maioria das pessoas, não fazia diferença nenhuma. Tá? Havia uma expectativa principalmente pelo lado dos escravos, né, de uma abolição da escravatura, visto que a maioria dos países, ou todos os países da América, com exceção dos Estados Unidos, que tinham conseguido sua independência, tinham abolido a escravidão. Então havia uma certa expectativa. Mas claro que isso, gente, né, a maioria das pessoas nem sabia o que estava rolando. Tá? Pense que o escravo lá do interior de Minas Gerais, trabalhava numa lavoura lá, você acha que ele estava acompanhando o jornal para saber como que anda a independência do Brasil? A maioria das pessoas não estavam nem aí, não sabiam o que estava acontecendo no âmbito político. Né? Na época ah, não existia uma comunicação assim tão eficiente a ponto de atingir todo o Brasil. Né? Então, mesmo pessoas ricas não tinham acesso à informação, não sabiam o que estava acontecendo. Isso está acontecendo ali no núcleo, no Rio de Janeiro, o máximo nas grandes cidades, nas grandes capitais, é que havia ali uma certa movimentação de apoio ou crítica a isso. Tá? Então, nós entramos aí nesse processo, a partir de 7 de setembro de 1822, né? Teoricamente, nós entramos, então, naquilo que nós chamamos de o primeiro reinado, né? Na história do Brasil. Entramos no período imperial, ou seja, saímos da divisão histórica conhecida como Brasil Colônia, ou seja, o Brasil não é mais uma colônia de Portugal, né? E entramos no Brasil independente, Brasil Império. Tá? Por que vai ser chamado de Império do Brasil e não Reino do Brasil? Dadas as dimensões, né, do Brasil. O Brasil era gigante. Comparado a Portugal, então, cabia 300 Portugal dentro do Brasil. Né? Então, dadas as dimensões, né, do território brasileiro, né, o Brasil era considerado um império. Né? E esse império brasileiro, né, vai ser governado, né, em seu primeiro governo pelo Dom Pedro, né, filho de Dom João VI. Tem um detalhe aí que eu vou falar para vocês mais para frente, né, mas ele vai governar o Brasil de 1822, né, a data da proclamação da independência, até 1831. Um governo rápido, né, de aproximadamente 9 anos. Né, para um governo imperial é praticamente nada. Tá? Aqui eu trouxe esse recorte só para vocês saberem como que o Brasil, como que era o território brasileiro nesse período, durante o período imperial. Tá? Nós tínhamos aqui a província, maior província do Brasil, a província do Grão-Pará, o que seria hoje o Pará e Amazonas, né? Era naquela época chamado de Grão-Pará. Né? Tinha o Mato Grosso, ainda não existia Mato Grosso do Sul, né? Era todo um território só, também um território bastante grande. Né? Considerando essas três regiões aqui, Goiás, Mato Grosso e o Grão-Pará, eram regiões pouquíssimo habitadas, tá? Muito ricas, mas pouco habitadas. Tá? O Maranhão era uma província muito importante. Tá? O Maranhão era bem importante, tanto que existia na época, um pouquinho antes,
o estado do Brasil e um outro estado, o estado do Maranhão. Tá? Portugal dividiu o Brasil em dois, o estado do Brasil e o estado do Maranhão, né, dado a importância dessa região aqui do Maranhão, mais próxima, né, pelo mar, da Europa, tudo mais. Tá? As províncias do Nordeste, muito ricas nesse contexto ainda, né, eram províncias ligadas à produção ainda da cana, algumas do algodão, tá? Então economicamente muito ativas. O Sul, minha gente, o Sul era bem nada. Tá? O Sul era um vazio existencial muito grande. Tá? Nós tínhamos o Rio Grande do Sul, né, com algumas fazendas de gado, tá? Era o que tinha de maior importância. Vendia gado aqui para a região de São Paulo, exportava para a região, o que hoje é Argentina, Paraguai, tá? Mas Paraná não existia, como vocês estão vendo aqui no mapa, né? Nós estávamos anexados a São Paulo, a província de São Paulo, uma província importante, tá? Santa Catarina era metade, né, do que nós temos hoje, né? A outra metade aqui ainda era território da América Espanhola, tá? E tínhamos aqui a província Cisplatina, que desde a chegada de Dom João tinha anexado ao Brasil, né, essa província, que assim desde cedo nunca teve grande aderência, né? A começar pela língua, eles falavam espanhol, né? Eram meio que concorrentes aqui do Rio Grande do Sul, né? Enfim, não tinha muita aderência, mas nessa época, né, do primeiro reinado, tá aí, tá? Faz parte. E o centro nervoso, né, econômico e político do Brasil era o Rio de Janeiro, tá? Então, mais ou menos assim estava dividido o território brasileiro. Tá? Quando acontece a independência, o que vai acontecer? A notícia vai se espalhar. Né? Vão chegar os mensageiros oficiais para os governos dessas províncias, dizendo: olha, a partir de agora, quem manda no pedaço é o Dom Pedro, ele vai ser o nosso imperador, e nós estamos separados de Portugal. Para muitos governantes dessas províncias que haviam sido nomeados, né, pelo governo português, eles não aceitaram a independência. Então, nós vamos ter um período de guerras, né, internas pela independência do Brasil. Tá? Então, existe meio que um mito, né, de que no Brasil o processo de independência foi pacífico. Não foi. Né? Houve tensão, houve conflito, houve os aliados. Né? Muitos desses lugares, essas províncias, toda a força política eram de portugueses. Tá? Então, eles conseguiram trazer tropas portuguesas para cá. Né? Nós tínhamos bem mais ou menos, tá? Um exército brasileiro, né? Extremamente mal treinado, né? Nunca tinha participado de nenhum conflito, né? Com aproximadamente 30 mil homens, obviamente, né? Nós tínhamos mais pessoas, né? Porque estamos no nosso país, né? O exército português tinha mais ou menos 20 mil homens, né? Mas eram soldados de fato, né? Viviam disso, eram soldados, tinham treinamento, tá? Então faz uma grande diferença. Se ficasse só isso, muito provavelmente o Brasil seria derrotado pelo exército brasileiro, pelo exército português. Muito provavelmente, porque o nosso exército não tinha um preparo para um conflito. Não tinha nem armas. O Brasil não tinha dinheiro. Né? A única reserva de dinheiro que era para ter era do Banco do Brasil. E se vocês lembram, eu comentei com vocês nas aulas passadas, que o Dom João VI, quando voltou para Portugal, raspou os cofres e levou todo o dinheiro embora. Ou seja, os cofres do Brasil estavam zerados. Não tinha dinheiro nem para contratar exército mercenário. Aí o que Dom Pedro faz? Ele faz alguns empréstimos, né? E contrata alguns mercenários ingleses, porque naquela época a Inglaterra nunca teve um exército regular, sabe? A gente tem, né? O exército está lá pro resto da vida. Né? O exército está lá, vocês se alistam no exército quando completam 18 anos, tá? O exército sempre está aí, presente. Tá? Na Inglaterra não é assim que funciona. A Inglaterra convoca o exército quando ela precisa, quando entra em conflito. Tá? Então não existe um exército regular. Naquela época já era assim. Então, quando acabaram as guerras napoleônicas, né, que a Inglaterra travou contra a França, terminou a guerra, né, o que a Inglaterra falou? Tá aqui o salário de vocês, valeu, obrigado, até uma próxima guerra. Então, tinha um monte de oficiais e soldados que viviam só disso, até então, né, que estavam desempregados, estavam vagando pelo mundo procurando alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro. Tá? Então, Dom Pedro se aproveita dessa situação e contrata alguns oficiais, alguns soldados ingleses para lutarem, ou pelo menos para treinarem as tropas brasileiras, para comandar as tropas brasileiras. Porque nós não tínhamos nenhum general no Brasil. Não existia isso. Tá? Então, precisava de alguém que tivesse experiência em guerra para poder liderar as batalhas. Tá? Então, por isso, o auxílio de militares britânicos, né, o mais conhecido deles, né, é o Lord Cochrane,
né? Mas em várias regiões do Brasil foram contratados militares ingleses, às vezes até franceses, né, para comandar as tropas brasileiras. Obviamente, né, assim como até mesmo na Europa, a marinha portuguesa era muito forte, né? E como muitas coisas aconteciam aqui no litoral, né, no litoral brasileiro, né? Então a marinha portuguesa tinha uma grande força, né? E perigava aí, então, derrubar o governo Dom Pedro, tá? Mas ficou mais evidenciado as guerras pela independência do Brasil nessas províncias, tá? Na Bahia, né, que havia muitos portugueses lá, tá? A Bahia, talvez depois do Rio de Janeiro, fosse a província mais importante do Brasil naquela época, tá? O Maranhão também, né, muitos portugueses ali, Piauí, o Grão-Pará, que eu comentei com vocês, né, que era o Pará e Amazonas, atualmente, e a Cisplatina. Então, nesses locais, houve resistência, tá, por parte dos seus governos e apoio às tropas portuguesas. Então, era preciso pacificar essas regiões para conseguir consolidar a independência do Brasil. Tá? Então, aqui estão as principais guerras, né, os principais lugares em que acontecem essas guerras. Né? A mais importante, talvez a maior delas, que levou mais tempo, foi na Bahia. Tá? A guerra na Bahia ela foi muito intensa. Né? Vale a pena um destaque, né, para a participação de mulheres na guerra pela independência. Né? A mais famosa delas é a Maria Quitéria, né, que fugiu de casa, se vestiu de homem, se disfarçou de homem para lutar, né, nas tropas, e depois foi descoberta, né, que era uma mulher, né, que estava lutando, e diferentemente do que se esperava, ela acabou sendo condecorada. Mandaram até fazer um uniforme, o único uniforme feminino das tropas brasileiras, é, e ela se tornou uma soldado do Exército Brasileiro. Maria Quitéria tem uma história fantástica, vale a pena conhecer. Tá? Teve lá na Bahia também a Madre Joana, uma freira, né, que também se pôs contra as tropas portuguesas, foi assassinada, né, tomou um tiro no peito. Né? E Maria Filipa, que era uma negra, né, que também lutou em favor da independência do Brasil. Tá? Então, são figuras femininas que tiveram um protagonismo importante nas guerras aí pela independência lá na Bahia. A história da Bahia é uma história meio à parte. Até hoje, os baianos eles comemoram o Dia da Independência no dia 2 de julho, que é quando eles vencem lá os portugueses, né? E aí a independência é reconhecida na província da Bahia. 2 de julho. Até hoje é uma festança lá, muito mais do que o 7 de setembro. Tá? Lá que eles comemoram o Dia da Independência do Brasil, que aconteceu em 2 de julho de 1823. Teve participação de um mercenário, o Labatut, né, francês, que foi contratado para auxiliar as tropas brasileiras aqui na Bahia. Em Piauí, né, no Piauí também teve uma batalha muito importante, né, chamada Batalha de Xeripapo, né, envolveu muitas pessoas. Lembrando que o Exército Brasileiro, né, ele envolvia muitos populares, então muitas pessoas se envolveram nessas batalhas, né, acreditando, né, que a independência ia trazer uma mudança significativa de vida para elas, né, os escravos, como eu já falei para vocês. Pena que foi só um alarme falso, foi uma fake news, mas teve a participação importante da população. Então, em 1823 também acontece lá a pacificação no Piauí. No Maranhão, né, que tinha uma presença portuguesa muito intensa, muito forte, né, foi fundamental as estratégias militares navais. Né, a guerra no mar foi muito mais intensa, né, do que em terra. Né, e aí se destacou o Lord Cochrane, né, que era uma figura assim bem emblemática. Né? Ele é um cara, um, um militar que foi extremamente bem reconhecido, né, pelas suas ações, pela sua técnica de guerra. Né? Ele era chamado pelo próprio Napoleão, o Lobo do Mar. Né? O Napoleão reconhecia a importância, reconhecia a perícia dele, né? Mas que nesse contexto estava desempregado e veio trabalhar de Uber aqui para o Dom Pedro. Tá? E ele foi fundamental aqui nas batalhas marítimas, né, principalmente ali no Maranhão, na região do Maranhão. Opa, deixa eu voltar aqui. Mais um mercenário inglês, né, o John Grenfell, né, participou e liderou o exército brasileiro. Né, então, haviam alguns padres que eram fiéis a Portugal, né, e nessa época, a maioria desses generais, esses líderes, eles começaram a praticar um esporte novo. Né? Esses padres rebeldes, eles enfiavam na boca do canhão e disparavam. Né? Era a diversão da época para eles, era enfiar padre no canhão e disparar.
tipo um paintball gigante, assim. E, por último, né, aqui nós temos a província Cisplatina, né, como eu falei, né, na época estava anexado ao Brasil, né, o governador de lá não aceitou, não reconheceu, Dom Pedro I não reconheceu a independência, mas uma parte dos cisplatinos, na época, né, apoiaram a independência, então houve uma guerra interna. Né. Em 1824, né, quem era a favor da independência do Brasil venceu, né, mas não durou muito tempo, porque daí a Cisplatina não ganhou do Dom Pedro os benefícios que ele havia prometido, caso apoiassem ele no processo de independência. E aí começa uma guerra, né, que a gente vai falar mais à frente, a chamada Guerra da Cisplatina, né, e que vai culminar com a independência. Né, eles vão se separar do Brasil, nunca foram muito Brasil mesmo, né, mas se separam do Brasil e declara sua independência, criando ali, então, a República Oriental do Uruguai. Né? O Uruguai, então, se desmembra do Brasil em 1828, oficialmente. Né? Essa guerra da Cisplatina vai ser um dos motivos do enfraquecimento, né? Perder a Cisplatina vai ser um dos motivos de enfraquecimento do Dom Pedro, da figura política, né? do Dom Pedro I. Então, veja, o Império Brasileiro, que recém estava liberto em Portugal, estava recheado de elementos, né, independente de ser lá Habsburgo ou ser o Orleans, eles são casas reais europeias. Né? O que tem de Brasil aqui talvez seja as plantas, né? o café e o tabaco, né? E o símbolo da monarquia aqui. Né? Então, a atual bandeira brasileira ela é inspirada, né? Só retiraram os elementos monárquicos, né? E colocaram os elementos ali que tem o círculo, né? Com ordem e progresso, que é um símbolo positivista. Tá? É importante a gente entender essa lógica dos símbolos, tá? Porque elas também falam muito a respeito aí da nossa história. Rapidamente, para fechar aqui, pessoal. Os Estados Unidos, então, é o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles estavam numa política, né, de defesa da América em relação aos países europeus. Então, rapidamente, os Estados Unidos se colocam a favor da independência porque eles tinham interesse do rompimento de um país americano com um território europeu, ou melhor, um território americano com um país europeu. Tá? Na sequência, outros países reconheceram a nossa independência, França, o México, a Argentina. Tá? Para os países aqui vizinhos, era muito complicado aceitar a nossa independência, porque eles tinham medo do Brasil. Tá? Medo no sentido de que o Brasil se manteve como uma monarquia. Tá? E esses países já eram todos repúblicas. Né? Então, tanto que isso vai ser evidenciado lá na Guerra do Paraguai, né? O Brasil vai ser meio que uma figura meio não muito apreciada pelos demais países da América Espanhola. Tá? Mesmo assim, México e Argentina vão reconhecer a independência do Brasil logo. Né? E então, assim, efetivamente, a nossa independência, só podemos dizer que ela acontece no dia 29 de agosto de 1825, quando o Brasil paga uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, né, na verdade, para Portugal, mas só que eles estão pagando uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. É uma dívida impagável. Né? Na verdade, o Brasil assumiu, na época, né, assumiu aquela dívida. Né? O Brasil passou a ficar devendo isso para a Inglaterra, e isso serviu como uma indenização pela nossa independência. E um detalhe que eu havia comentado no início do vídeo, no início da aula. Por esse acordo, o Brasil ainda tinha Dom João VI como o rei do Brasil. Tá? Dom Pedro I, ele é como se fosse alguém nomeado por Dom João para ser imperador do Brasil. Tá? Então, o Brasil, de certa forma, ainda estava muito vinculado a Portugal. Tá? O último país a reconhecer a nossa independência, veja só, foi a Inglaterra, que só reconheceu depois, em 1826, depois de fechar uma série de acordos com privilégios da Inglaterra em comercializar no Brasil. Tá? O maior problema da nossa independência foi exatamente isso. Nós mantivemos uma monarquia europeia, né? E a escravidão ela foi mantida, ou seja, o atraso econômico do Brasil, uma boa parte dele se deve a essas relações que aconteceram logo após a nossa independência.